Mateus 5:5. Se você puder também deixar, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos pedir a direção de Deus, para Deus falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Senhor, abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra. Em tudo que o Senhor nos falar, em nome para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Hoje a bem-aventurança é assim: bem-aventurados quem? Os mansos, porque eles herdarão a terra. O que quer dizer manso? Preste atenção, por favor. Manso não é aquela pessoa mansa não é aquela pessoa parada, ou aquela pessoa acomodada, ou aquela pessoa estagnada, ou apática. A pessoa mansa é humilde. A pessoa mansa quer dizer a pessoa humilde. A pessoa que, mesmo quando ela passa por uma situação, ela suporta, ela permanece, ela persevera, porque ela é mansa de espírito. A Bíblia fala que Jesus, ele era manso, e se não fosse manso, ele não teria suportado todas as humilhações que ele enfrentou. Porque você ser humilhado, você passar por uma situação de humilhação, de vergonha, e você não reagir, que o normal do ser humano é o quê? Não é isso? Quando a gente passa por uma situação de humilhação, você vai ser humilhado por alguém ou passar por uma vergonha, o normal é reagir. Só que o Senhor Jesus não reagiu, porque ele era manso de espírito. É como, por exemplo, a ovelha. Desliga o telemóvel, por favor. É como, por exemplo, a ovelha. A ovelha é um animal o quê? Manso. A ovelha morde? A ovelha morde? A ovelha dá com chifre? E o bode? O bode sim. O bode dá chifrada. A ovelha não. Por isso que Jesus disse que os salvos estarão como as ovelhas do lado direito e os bodes do lado. Não está escrito isso? No dia da volta do nosso Senhor, no dia do julgamento, as ovelhas que são os salvos, os mansos, estarão do lado e os bodes do lado, porque o bode é rebelde, o bode é genioso, o bode é brabo. Não é brabo? Sim ou não? Se você bobear, o bode dá uma cabeçada. Não é assim? Ou não é assim? Mas a ovelha não. Por isso que o nosso Senhor Jesus é comparado com um cordeiro. Cordeiro de quem? De Deus. Quem entendeu, pessoal? Deu para entender agora? Então esse é o espírito que Jesus quis passar quando ele fala de mansidão. Vamos ler aqui, o comentário do estudo da Bíblia. A mansidão é o resultado da verdadeira o quê? É uma das virtudes do Espírito Santo na vida dos que são nascidos de Deus. Ela nos faz ser submissos ao Senhor e recusar qualquer o quê? Pensamento de superioridade em relação. A mansidão não tem nada a ver com a apatia ou comodismo, e sim com serenidade e brandura de gênio, que nos faz revelar que nos faz relevar certas oposições e até o quê? Afrontas. Você vê que a pessoa que ela não é mansa, ela não aceita quando é exortada. Às vezes na palavra ela é exortada. Na palavra o Espírito Santo fala uma coisa, e eu já vi pessoas dizerem: mas o pastor não vai com a minha cara, como se fosse o pastor que está a falar com ela. Mas não é o pastor, é a palavra de quem? A palavra nós damos para todos. A palavra eu dou para todos. Agora, se ela foi exortada pela palavra, se ela foi chamada a atenção pela palavra, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser humilde para reconhecer. Ela tem que ser humilde para se consertar com quem?
Mas quando a pessoa não tem esse espírito de mansidão, e é dada a palavra, ela fica contra o pastor, ela fica contra a igreja, ela fica contra, enfim, ela fica contra as coisas de Deus, porque ela não é o quê? Mansa. Eu já vi muita gente sair da presença de Deus, porque não foi o quê? Manso. Não foi manso, não teve esse espírito de mansidão, se rebelou, se revoltou. Deu para entender sim ou não? Mas a pessoa que é mansa, eu estou a falar de salvação. Estou a falar de quê? Salvação. Porque às vezes você vai passar por uma situação que você vai ter que ser o quê? Manso. Você vai ter que ser manso. Por isso que Jesus disse assim: aquele que perseverar o quê? Até o fim, esse será salvo. E para você perseverar, você vai ter que relevar muita coisa. Deu para entender sim ou não? Porque se tudo nós levarmos a peito, se tudo você levar a peito, você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir chegar na salvação. Você não vai conseguir chegar no prêmio. Você vai ter que relevar muita coisa. Às vezes alguém que vai fazer alguma coisa, vai falar, vai caluniar. Às vezes na sua casa você vai ser injustiçado. No seu trabalho você vai ser injustiçado. Deu para entender? Tudo por causa do nome de quem? De Jesus. Às vezes vão falar mal, vão criticar. Por exemplo, eu lembro que quando eu estava a me converter, eu tinha lá meus 14 anos, e aí os colegas, supostos colegas da escola, falavam, né, das meninas, do namoro, etc. Enfim, sabe como é que é? E eu sempre me afastava daquilo, porque era um assunto que não contribuía para o meu crescimento o quê? Espiritual. Então o que eles faziam? Zombavam de mim. Ah, você é isso, você é aquilo, me xingavam. E o que eu fazia? Não reagia. Eu não reagia, eu não falava o quê? Nada. Porque o que eu falar? O que eu poderia falar que ia mudar a opinião deles? Nada. Então eu preferia ficar o quê? Calado. E deixar que o meu Deus, o meu Senhor me justificasse. E foi o que aconteceu. Ele me justificou, porque todos ficaram naquela vida e hoje eu sirvo a Deus. Amém? Então, às vezes, você vai passar por isso. Pessoas na sua casa, na sua família, vão criticar, vão zombar, vão falar no seu trabalho, vão gozar da sua fé. Quem já passou por isso? Então, você não tem que reagir, tentar se defender, brigar. Isso vai mudar o quê? Isso vai mudar o quê? Nada. Você tem que agir com sabedoria. Às vezes, a melhor resposta é aquela... Jesus foi para a cruz como? Como que ele foi para a cruz? Calado. Às vezes, você só vai vencer essa situação quando você ficar calado e confiar em quem? Em Deus. Mas isso exige o quê? Mansidão. Se você não tiver essa mansidão, você não suporta. Você vai passar por situações que você não suporta. E não é fácil. Não é fácil. É necessário esse fruto do Espírito Santo. Vamos ler aqui mais um pouco. Diz assim: essa característica marcante no caráter de quem? O fez suportar toda a murmuração, incredulidade do povo de Israel. Está lá em Números 12, 3. Isso ocorreu também com Jesus, que por ser tão, suportou o quê? E os insultos e as provocações a que foi. Os mansos herdarão não somente as promessas relacionadas a esta vida, mas também, não é legal? Veja que a pessoa que é mansa, ela vai ser provocada, vão tentar provocá-la no trabalho, provocá-la na faculdade, provocá-la na escola, na rua. Ela vai ser provocada, e às vezes dentro da onde? Tudo para ela ter uma reação ruim, mas quando ela tem o Espírito Santo, quando ela tem esse fruto, essa característica do Espírito Santo, ela é mansa, e ela consegue suportar aquilo e vencer aquilo, porque Deus vai justificá-la. Amém?
E lá em Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito quais são? Amor, mas o quê? Gozo, que é alegria, mas o quê? Mas o quê? E o quê? E o quê? E o quê? E temperança. Então, a pessoa mansa, eu dei até o exemplo de manhã. Quem é mãe aqui? Pai. Você já deve ter passado pela experiência de falar com o seu filho na intenção de ajudá-lo e ele explodir, reagir mal. Reagir mal. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa reage o quê? Mal. Mau gênio, aquele gênio, por quê? Não tem a mansidão. Não tem a mansidão. Porque quando a pessoa tem a mansidão e é humilde, ela pode ser chamada até atenção, mas ela vai saber o que falar. Ela pode até falar. Não é que ela não vai falar. Às vezes ela precisa realmente falar, mas ela não vai entrar na emoção, explodir, reagir mal. Porque quando ela reage mal, aí ela pode perder a razão. Deu para entender sim ou não? Quando for necessário, ela vai falar, mas ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo, para quando ela falar, o que ela falar, que venha ter realmente efeito na vida dela. Amém?